Bora então falar de Cartola. Na última rodada fizemos aí 70,41, estamos com 175,75 e quase que voltamos para os 110 que iniciamos de patrimônio, né? Querendo ou não, foram uma rodada ruim, a gente voltou, estamos subindo para retornar com tudo aí, para a gente seguir bem no nosso Cartola, tá bom? Tô gravando o vídeo ainda faltando 4 dias, tá? E qualquer mudança nesse time, é provável que eu não mude, eu vou postar lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Vou começar aqui antes da vinheta, galera, colocando para vocês as equipes teoricamente favoritas. Nós temos Internacional, que é favorito para vencer. Nós temos o Cruzeiro com Vitória, que é um jogo equilibrado, porém o Cruzeiro, na minha concepção, é favorito. Bahia contra o Grêmio, eu vejo o jogo com muito equilibrado. O Flamengo poupou alguns atletas pela Libertadores por conta do desgaste, então deve ir para cima com tudo contra essa equipe do Botafogo, beleza? O Vascão da Massa contra o Criciúma. Criciúma, como eu falei, é uma equipe que vai brigar para cair, tá? Brigar para não cair, né? Então, o Vasco deve também brigar ali no meio da tabela, então tem que vencer essa partida, na minha concepção, é favorito. Corinthians e Fluminense é um jogo bem equilibrado. O Fluminense teve alguns jogadores afastados, tá? Mas aqui o Corinthians joga em casa, a equipe está com problemas. Eu vou assistir esse jogo, estarei lá assistindo essa partida. Quero vitória do Corinthians, mas é um jogo que é bem difícil aqui para o Timão, beleza? Palmeiras e São Paulo também, fugir dos clássicos, né? O Palmeiras vai jogar pela Libertadores. O Palmeiras que tem um jogo importante pela Libertadores no meio de semana, fora de casa, viaja, desgasta, então vem para esse clássico, é bem complicado também. O São Paulo também viaja no meio de semana. Fortaleza e Bragantino, jogo bastante equilibrado. O Galo também eu vejo como favorito, mesmo jogando fora de casa. E o Atlético Paranaense também favorito, mesmo jogando fora de casa. Então essas 6 equipes aí, teoricamente, que eu vejo como equipes favoritas para vencer nessa rodada do Brasileirão, tá bom? Roda a vinheta e vamos para os vídeos. Só ganha quem aposta. Fala galera, Marcos Vinícius, aproveita e entra no like aí, inscreva-se no canal e me segue nas minhas redes sociais. Sem enrolações, galera, vamos direto então escalar o nosso time. Provavelmente eu não tenha mudança nesse time, porque os caras que vão jogar, pelo que eu estou escalando aqui, muito provável que não sejam poupados, porque são jogos bastante interessantes. Por exemplo, começando aqui, galera, pelo Verratti, precisa de 9,16 para poder começar a valorizar, porém tem um grande potencial, porque ele pega o Criciúma em casa, então é um cara que realmente deve imitar nessa rodada. Se tem um cara que tem um maior potencial de imitada nessa rodada, é o Verratti, e até por isso ele é o mais escalado nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então o potencial de imitada dele é muito grande, ele é o mais escalado e também o capitão mais escalado, então é um cara que você não tem como tirar do time, porque o seu adversário vai ter, então você tem que ter ele no seu time. Então tá aí o meu primeiro atacante, é ele. O segundo foi poupado no meio de semana, não viajou, então tem a grande chance contra um Botafogo no clássico, né? Com toda essa história da manipulação de resultado rolando aí com seu presidente falando, enfim, dos benefícios que o Palmeiras teve e tal, enfim. Precisando de 6,85 para começar a valorizar. Nós temos o Pedro, o centroavante, cobra gol de pênalti, descansou no meio de semana, então vai com tudo para cima do Botafogo. Então é outro cara que você não tem como deixar de fora, com certeza, é o Pedro. E claro, dos mais escalados, galera, a galera tá colocando muito aqui, né? O Hulk, tá? O Hulk do Galo. Porém, ele joga fora de casa e precisa de 9,83 para começar a valorizar. E é um pouquinho caro, né? São 15 cartoletas. Eu tenho 2 opções para escalar aqui com vocês, tá bom? A primeira opção é o Borré. Cara, ele vem perdendo muitos gols, porém ele vem conseguindo boas pontuações mesmo assim, né? Conseguiu aqui, ó, 5,9, 3 e 6,6. Então, nesse caso, o Borré, na regularidade, vem muito bem. Porém, eu não tenho cartoleta suficiente para colocar ele. Por conta disso, eu estou escalando outro que também vem bem, pela regularidade também, que tem 9,40, 12, 7,50, com 2 gols e 4 finalizações nos últimos jogos, que é o Wesley. Então, por esse motivo, por não ter tanta cartoleta, eu estou colocando o Wesley. Se eu tivesse mais cartoleta, eu colocaria o Borré e o Wesley no banco. Era isso que eu ia fazer, beleza? E já escalando o atacante no banco de reservas, eu vou colocar, ele vai viajar, mas mesmo assim é o rei dos clássicos, né? Então
o Bruno Henrique vai ser escalado também aqui no meu time. Lembrando que Arrascaeta, Pedro, Ayrton Lucas, Varela e o Eric Pulgar não viajaram para a Bolívia, e Léo Pereira e Alan também. Então é muito joga, o time praticamente todo do Flamengo não foi. Bruno Henrique viajou, mas é que eu vou analisar, ele vai ser titular, ver como é que ele vai jogar, se ele vai jogar o tempo inteiro, se ele vai sair, porque dependendo pode ser que eu tire o Bruno Henrique, coloque outro jogador do Flamengo, enfim, pode ser que eu mude, eu só estou em dúvida aqui nesse atacante reserva aqui, beleza? Partindo para o meio campo, nós temos aqui o meia que vem imitando no Cartola, é o De La Cruz, porém ele viajou no meio de semana para jogar, então eu vou preferir um cara do Flamengo que não viajou, então é muito mais provável que faça essa troca e ele seja titular. Precisa de muitos pontos para começar a valorizar, 7 pontos é muito, é clássico, mas o cara descansado, o cara do Flamengo, um mito, né, querendo ou não, a Arrascaeta não dá para você deixar de fora do seu time, com certeza, e ele, lógico, né, está entre os mais escalados para essa rodada, tá bom? Aqui eu queria escalar, galera, o Scarpa, beleza? Deixo bem claro para vocês. Porém, ele precisa de 8 pontos para começar a valorizar e custa muito caro, são 13 cartoletas para poder ele começar a valorizar. Então eu preferi trabalhar com 2 jogadores teoricamente mais baratos, tá? Que tem também possibilidade de mitada. E o primeiro que eu escolhi escalar é o Pochettino do Fortaleza. Ele tem 7.4 e 6.10, né, nos últimos 2 jogos. Joga em casa, é um cara que bate falta, enfim, roda e vira, ele tem chance de dar uma assistência, enfim, fazer. Tem 2 assistências, 3 desarmes, então estou escalando aqui o Pochettino, bem baratinho, 7.93 apenas cartoletas, então é muito bom. E também, cara, o Miteiro, né, que joga em casa um jogo difícil contra o Grêmio, mas é um cara que realmente tem grande chance de, quem sabe, aparecer ofensivamente, né, e dando pontuação maior aí. 5.10 e 2.4, porém em casa ele tem grande chance aí de imitar e dar uma assistência ou quem sabe um gol aí para cima do Grêmio. Então o Everton Ribeiro tá escalado no meu time para fechar a minha meiuca, é ele aqui. E o meu meio campo reserva, vou trazer um cara que vem muito bem nessa temporada e por enquanto precisa de 3.75 para começar a valorizar, que é o Fernandinho, que não foi muito bem no último jogo, porém pega o Juventude, como eu falei, que o Juventude já entra para brigar para não cair, cara, não tem jeito. Então Fernandinho fica no banco aqui para quem sabe entrar no nosso time, beleza? Aí nesse caso vamos lá para a zaga. Nós temos então 2 zagueiros de 2 equipes que são favoritas para vencer os seus jogos jogando em casa. Eu queria escalar o Léo Pereira, que inclusive não viajou no meio de semana, então vai estar mais descansado, porém eu não tenho cartoleta suficiente, então preferi escolher o seu zagueiro, né, do lado ali, que é o Fabrício Bruno, beleza? Começou muito mal, negativando, porém melhorou e precisa apenas de 3.86. Como o Flamengo tem uma grande chance de não tomar gol, né? O Flamengo vem com essa grande chance de não tomar gol nos seus jogos. Estou escalando aqui o Fabrício Bruno na minha zaga, beleza? E o outro zagueiro de outra equipe que não deve tomar gol também, que é o Internacional. Eu tenho o Vitão e tenho o Mercado. Eu tô pegando teoricamente o mais barato, que é o Vitão. Então tá aqui o Vitão, tô escalando para vocês para fechar a nossa zaga. E na zaga reserva é um cara que eu não gosto muito, né? Mas eu não tenho tantas opções assim, infelizmente. E aí acabei escalando ele por enquanto, que é outra possibilidade de mudar, que é o Léo do Vasco, cara. Eu não acho ele um bom jogador, tá? Tem 2 desarmes, mas é aquilo. Eu pego o Criciúma, tomara que não tome gol, né? Aí dá para ele fazer uma boa pontuação. Tô colocando no banco e ficar de olho também se o Fabrício Bruno vai jogar. Pode ser que aí Léo Pereira venha para ser titular e coloque o Fabrício Bruno no banco. Enfim, pode fazer alguma mudança aí o Tite. Aí, dependendo, eu posso mudar de Fabrício Bruno para Léo Pereira, se eu tiver cartoleta, enfim, fazer alguma mudançazinha aí, de acordo com as notícias, claro, que a gente vai colher no sábado, beleza? E na lateral, com certeza, tem um cara que é mito, que não viajou no meio de semana também. Então, ele tem grande chance de imitar e estar descansado, que é o Ayrton Lucas. De toda forma, se ele tivesse viajado, estaria no meu time, 7.98 cartoletas, então tá aí ele. O Varela também não viajou, então grande chance também de se colocar. Porém, para não ficar com 3 do Flamengo, eu preferi colocar o Bustos do Internacional, que tem aí 5.2, 2.9, enfim. Eu vejo como o Inter vencendo essa partida, não tomando gol. Então temos a grande chance disso acontecer. E o goleiro, como eu falei, na minha concepção, o favorito da rodada, que tem um jogo teoricamente fácil, o Rocher do Internacional. E no treinador, eu queria colocar o treinador, com certeza,
do Internacional, mas eu não tenho um cartoleta suficiente, ele custa 9,58, então eu vou colocar o treinador de mais um time que é favorito, que eu tenho um cartoleta para comprar, que é o Ramon Dias do Vasco, beleza? Na lateral reserva, aí eu vou colocar, como eu falei, o outro do Flamengo que está descansado, ou seja, é titular de certeza, que é o Varela. E também no gol, eu vou arriscar um pouquinho aqui. Ele só entra se não negativar. Aí eu vou colocar o Gabriel do Juventude, que precisa apenas de 0,45 cartoletas para começar a valorizar, tá bom? Tá aí o nosso time escalado, galera, 108. E o nosso capitão, tô fechando aqui com o Verratti do Vasco como nosso capitão. Tá fechado o nosso time, confirmada a escalação. Se tiver qualquer mudança nessa equipe, eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Vamos junto aí. E como eu digo sempre, galera, só ganha quem aposta. Você que é apostador, tem um link para você ganhar, para você dobrar o seu dinheiro. Tá aqui no comentário fixado, tá? Você coloca 20, ganha 20, coloca 100, ganha 100. Se colocar 500, ganha 500. Então dobra o seu dinheiro no seu primeiro depósito, numa casa que eu utilizo há 4 anos. Então, comentário fixado, tá o link. Vem com a gente usar a Betmotion. Um abraço, tamo junto e fui!